Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal de pessoas que tentam ganhar um dinheiro na bolsa e ultimamente isso está um pouco mais difícil, mas tem como, né? Então, no vídeo passado eu falei um pouco sobre como eu faço a avaliação de uma ação que apresenta pouco risco, uma ação que você não vai estar muito exposto a risco, e dessa vez a gente vai fazer isso com um fundo imobiliário, ou um FII. E fundos imobiliários são muito mais fáceis de ser avaliado que uma ação. Inclusive foi por onde eu comecei a pegar gosto e onde eu comecei a investir na bolsa. Bom, antes, para quem não sabe, como o próprio nome diz, fundos imobiliários têm a ver com imóveis. Desde a construção deles para fazer a venda, alocação de grandes imóveis ou empréstimo quando alguém precisa para poder fazer uma construção muito grande. Tem fundo imobiliário para tudo quanto é gosto. Vai dizer que tu já não passou na frente de um shopping e pensou, cara, quem que é dono disso daqui? O cara deve ser podre de rico. E às vezes realmente é um cara que é podre de rico, às vezes é uma família que é podre de rica, mas tem muito shopping por aí que o dono é um fundo imobiliário. Então imagina uma situação hipotética, quando o shopping vale, sei lá, 200 milhões de reais, tá? E daí, esses 200 milhões, eles são criados 2 milhões de cotas, e cada cota daria 100 reais. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 cotas desse fundo, eu sou dono de 0,0005% desse imóvel. Ou seja, eu também tenho direito, assim como esse pedacinho do imóvel, eu também tenho direito aos aluguéis das lojas que vão estar atuando nesse shopping, tenho direito ao percentual dos lucros por estacionamento, por qualquer coisa que o shopping tire um lucro. E tem fundo imobiliário de shopping, tem fundo imobiliário de galpão logístico, tem fundo imobiliário de lajes comerciais, que são aqueles escritórios grandes que você aluga, tem de faculdade, tem de hospital. E esses fundos são chamados de fundos de tijolos. É como o pessoal do mercado costuma chamar fundo, que investe realmente em um imóvel físico, porque você se torna dono de uns pedacinhos de tijolo daquele imóvel. E existem também os fundos de papéis, que podem ser de recebíveis ou CRIs, que é uma espécie de um empréstimo para quem precisa construir um financiamento imobiliário. E os fundos de fundos, que são os FOFOs, onde justamente tem um gestor profissional que fica administrando esse fundo e ele compra diversos outros fundos imobiliários. Ele fica administrando qual ele compra, qual ele vende, por esse fundo de fundo. E deu para entender o porquê que esses têm nome de fundos de papéis, certo? Porque eles não são donos diretamente de um imóvel. Ou é um empréstimo, ou são donos de vários outros fundos, compram cotas de outros fundos. Beleza, já dei uma explicada rápida do que são os FIIs. Agora vamos ver como avaliar um deles. E vai ser muito mais rápido e muito mais fácil do que avaliar uma ação. Inclusive, esse método serve para praticamente todo fundo imobiliário. Então, para avaliar, vamos para o Status Invest dar uma olhada. Então, para esse vídeo, eu vou pegar o fundo imobiliário XPML11, que é um fundo de shopping centers. Agora, antes de começar uma análise mega rápida, que na verdade são só 3 pontos, vamos parar para poder pensar o que é interessante se eu quero comprar um imóvel e gerar renda com ele. Então, na minha opinião, o que é interessante é eu comprar um imóvel que seja mais barato do que ele realmente vale, alugar ele por um bom valor e garantir que a pessoa que me alugou ele não vai me dar calote. E agora vamos supor que eu tenho 450 mil reais para poder comprar um imóvel e alugar. Eu tenho uma opção de comprar 3 salas de 150 mil, alugar cada uma delas a 500 reais, vai me dar 1.500 por mês. Ou eu posso comprar só uma sala maior, uma sala grande, por 450 mil e alugar ela por 1.500 reais. Qual das duas é mais interessante? Olha, eu acho interessante eu comprar 3 salas pequenas, porque se um desses caras que alugou a sala me der um calote, eu ainda tenho os outros 2 para receber. E uma sala pequena é mais fácil, se eu precisar vender uma, eu posso vender uma, não preciso vender só a grande, é mais fácil de alugar, então eu prefiro pegar as 3, diversificar. Pois bem, é basicamente isso que eu avalio num fundo. O gráfico de preço ou o preço da cota, na real, pouco importa para mim. Comprar R$ 98 uma cota desse fundo, é barato ou é caro? Mano, depende. Se o valor do imóvel, que nem no exemplo que eu dei no começo do vídeo, for de 100 reais por cota, comprar 98 está barato, tem um desconto. Agora, se o preço do imóvel for de 80 reais por cota, pagar 98 reais em uma delas vai ser caro, entende? E o que diz isso é justamente isso daqui, a relação PVP, preço sobre o valor patrimonial, que aqui está em 0,93. Ou seja, os valores que compõem esse imóvel são de 104,36 por cota. E ela está sendo negociada 97 e pouquinho aqui, isso dá 0,93, ou seja, está tendo um desconto de 7% do que deveria ser o preço, ou está barato, em outras palavras.
Então, beleza, o primeiro ponto é esse. Eu não gosto de comprar nada que tenha um PVP acima de 1,05. O ideal é ser abaixo de 1, para você estar comprando com desconto e não estar pagando mais do que aquilo vale. Se você paga muito acima, uma hora isso tende a voltar ao preço normal, tá? Segundo ponto, o quanto paga de aluguel e se paga correto. Para isso a gente desce nos proventos aqui e joga para 5 anos. Tá vendo que ficou alguns meses sem pagar? Basicamente ali por causa do Covid que afetou muito os shoppings, né? Ainda está afetando um pouco. Mas dá para ter uma base em 2019 que era pago 57 centavos por cota. E parece que está começando a voltar no que era isso. Tá bom. Se paga 57 centavos por cota e a cota está valendo 97 caquerada, isso vai dar alguma coisa próxima de 0,58% de pagamento por mês. Ou 7% ao ano, mais ou menos. E eu acho isso muito pouco para um fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário aí que paga 10, 11, 12, 15% ao ano. Mas nota uma coisa, mesmo o 7% que eu acho baixo é muito maior do que o aluguel de um imóvel normalmente, aí, que gira em torno de 3,6% a 9,6% do valor do imóvel. Eu fiz essa pesquisa e isso ainda tem o imposto de renda em cima. Hein? E o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. E vai continuar pelo jeito, que bom. Beleza, descendo um pouco mais aqui, ele tem mostrando nesses dois lugares que é um fundo imobiliário de shopping. Caso seja um fundo novo que esteja pesquisando e você não saiba do que é. Agora o terceiro ponto que eu avalio para poder completar minha regra de ouro dos 3 pontos para um fundo imobiliário. E é bem simples. Evita o mono. Tem mono, evita. Aqui no portfólio do fundo mostra quais imóveis ele tem, onde fica, como é ajustado o contrato de locação, blá blá, tem um monte de coisa aqui. Tá vendo que ele tem diferentes shoppings em diferentes estados? E é isso que a gente quer. A gente quer diversificar. Não quer depender de somente um cliente, somente um inquilino. Lembra no começo lá que eu falei que é melhor ter 3 salas pequenas que uma sala grande? É exatamente isso. É um critério de exclusão, é se evita o mono. Evita ao máximo qualquer fundo que seja mono-inquilino, que só tem um cliente que paga a tua conta. Evita ao máximo qualquer fundo monoativo, que só tem um prédio naquele fundo imobiliário. E se for monoinquilino e monoativo, evita ao máximo, porque vai dar ruim, vai dar rebosteio. Lembra do que eu falei nesse vídeo aqui para você? Se for qualquer coisa mono, vai dar bosta. Pode até estar tudo lindo o resto, tá tudo dando certo. Se conversar com alguma pessoa dizer, nossa, aquele fundo é maravilhoso. Mas se tem coisa mono, uma hora vai dar problema. Escuta eu que já tive problema com fundo mono. E é uma questão de tempo até dar ruim. Você não precisa se expor a esse risco. Tem vários fundos imobiliários aí que não são mono e são muito bons. E eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo, vai comprar coisa mono, lá na frente uma hora vai dar ruim e vai lembrar que eu falei. Cara, basicamente é isso. É assim que eu vejo os fundos imobiliários. Recapitulando. PVP bom. Dividendos sendo pagos com recorrência em um valor interessante. E evitar coisa mono. E daí você escolhendo o teu fundo imobiliário, você faz a compra dele como se fosse uma ação. Eu ensino nesse vídeo que eu vou deixar aqui como se abrir uma conta numa corretora e comprar uma ação. É a mesma coisa, diferente que em vez de você digitar o código da ação, você vai escrever o tickerzinho ali do fundo imobiliário. E você tendo um fundo imobiliário na tua carteira, todo mês vai pingar ali um pagamentinho dos dividendos, dos aluguéis daquele fundo na tua conta da corretora. É uma pedida bem legal para quem está começando a investir, porque eles não têm uma variação tão grande no preço como é uma ação, e todo mês cai um proventinho. E aqui eu, pessoalmente, meu caso, eu prefiro os fundos de papéis, porque eles costumam pagar mais do que os fundos de tijolo, e são raríssimos os casos que tem alguma coisa mono neles. E eu vou deixar aqui embaixo alguns fundos imobiliários, na descrição desse vídeo, que eu já tive ou tenho e na minha opinião são bons. Cabe para você agora dar uma olhada neles e ver se é interessante, vai querer comprar ou não. A escolha é tua, né? Afinal das contas. E aí, me diga, gostaram? Ajuda eu dar minha opinião pessoal do que eu estou fazendo, como eu dei no exemplo dos fundos imobiliários? Prometo que a partir de agora eu vou tentar fazer uns vídeos mais rápidos e não tão técnicos ou teóricos sobre investimentos. Talvez fazer uma coisa mais filosófica para poder botar a galera para pensar, né? Também, se tiverem algum pedido, é só deixar aí embaixo nos comentários. Como sempre, muito obrigado e até o próximo vídeo.